só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu deixo muito feliz de encontrar amigos. Pastor Alex, ele foi um grande jogador, entendeu? Tive a honra de disputar um coral no mesmo time que ele. Também aqui está a nossa irmã Penha, nossa irmã Antônia, que eu fiquei chateado que ela não me conheceu, mas não tem problema. E a nossa irmã Luciana, tá? Estamos em famílias aqui. Deus seja louvado. Esse texto que eu acabei de ler, esse texto vai falar do momento onde Jesus ele inicia o seu ministério, porém ele inicia de uma maneira particular. Porque nós conhecemos, quando falamos de Jesus, a partir do momento que ele inicia o seu ministério, escolhendo os 12 discípulos. Mas só que isso daqui antecede esses fatos, porque aqui Jesus está iniciando o ministério de maneira solo. Jesus está iniciando aonde ninguém poderia fazer nada por ele. Mas só que a verdade é que, se para nós chegarmos aqui, nós precisamos entender um pouco mais como é que chegou até aqui. O nosso pastor Alex, ele louvou um louvor dele mesmo, né? E eu presto atenção na letra, pastor, que está muito falando em relação a João capítulo 3, 16, porque
Não sou digno, pastor, de desatar as tuas sandálias. Tenta imaginar essa cena. João Batista dizendo isso e Jesus aparecendo no meio daquela multidão. E Jesus está olhando para João Batista e está dizendo: eu vim me batizar contigo. E do outro lado está João Batista dizendo: não, mas eu não sou digno de te batizar. E isso daqui mexe comigo, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: eu vim me batizar contigo para que se cumprisse a lei. Então tem muita gente que não entende o propósito de Deus. Porque tem gente que diz: eu não sei cantar, mas Deus está dizendo: eu quero usar você. Não, mas eu não sei louvar, mas Deus está dizendo: eu quero usar você. Eu sou pequeno demais, tem menor do que eu, não tem problema. Eu quero usar você. Então o problema todo dessa geração é ficar parado dizendo que tem gente melhor, quando na verdade Deus está dizendo: eu quero usar você. Eu quero usar você. A palavra está na sua boca e você está retendo porque eu quero usar você. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele é batizado. Só que quando Jesus é batizado, isso daqui é muito importante a gente ressaltar. Porque tem um período entre ser batizado e ser levado pelo Espírito. Isso aqui a gente vai aprender agora. Porque quando ele é batizado, a Bíblia vai dizer: e Jesus orou. Isso aqui é para a gente pegar. Por quê? Porque Jesus é batizado e orou. O que acontece quando Jesus ora? A Bíblia vai dizer que o céu se abre e o Pai fala e o Espírito desce. Então vou melhorar para você, porque nesse dia a Bíblia diz: Jesus orou, o céu se abriu e o Pai falou: esse é meu filho amado. E o que aconteceu? O Espírito desceu. E hoje o que acontece? O Espírito não desce, porque ele já desceu e já se faz presente. Então, antes de Jesus ir para o deserto, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito desceu. E agora nós entramos no capítulo de número 4. Por quê? Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para o deserto. Percebe que quem levou foi o Espírito. O problema todo é de você entrar em deserto, que é o homem que te leva. O problema todo é de você entrar em deserto, onde o diabo que te conduz. Mas quando é o Espírito que te leva, eita, eu já vou melhorar isso daqui para você. Mantenha o controle, mantenha os pés no chão, porque Deus está te dando equilíbrio para suportar esse deserto. Só que Jesus agora está no deserto. E no livro de Lucas, a qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Mas se nós olharmos o Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que nesse período houve bestas feras, animais. Então não foi só a perseguição, houve coisas piores. Mas como nós abrimos o Evangelho de Lucas, nós vamos se atentar aqui. Por quê? Porque ele foi tentado pelo diabo. Mas só que a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de 40 dias, teve fome. E é nesse período aqui que o diabo quer tentar Jesus. Porque essa luta diária, onde nós temos que matar um leão por dia, é por isso que nós temos que manter o espírito forte, para que nós pudéssemos todos os dias entender que enquanto o espírito está forte, não tem carne que prevalece.
A gente percebe que Jesus, mesmo estando no deserto, ele não perde o seu equilíbrio. Mesmo Jesus estando com fome, pastor, em nenhum momento ele perde o seu equilíbrio. É por isso que precisamos manter o equilíbrio nas adversidades. Você percebe que mesmo Satanás, usando a palavra de Deus, a Bíblia, sempre tem uma resposta para ele. É por isso que se nós olharmos e atentarmos para a Bíblia, a gente vai ver Jesus não vindo para quebrar a lei, mas sim para cumpri-la. É porque se você entra na lei, você só vive a lei, mas a minha graça também te basta. Mas só que quando ele diz, transforma essa pedra em pão, Jesus vai responder dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso é bonito, porque antes dele entrar no deserto, ele orou. Antes de entrar no deserto, o Pai falou. Antes de entrar no deserto, o Espírito desceu. Então não é qualquer oferta que te tira da comunhão com Deus. Então não é qualquer coisa que te distancia da presença dele. Porque quem tem pão não está preocupado com padaria. Eu vim de Belém, eu sou filho do dono, eu tenho ele pode todas as coisas, porque ele é o pão vivo que desceu. É como que Satanás estivesse oferecendo migalha. Porque ele está oferecendo pão para quem tem vai que eu quero. Aleluia. Deus, tem muita gente caindo por causa de migalha, por causa de ofertas que na verdade você já deveria ter recusado há muito tempo, mas está deixando entrar no ouvido, está deixando ficar e fazer parte da sua vida até chegar o momento que você vai dizer sim. É por isso que quando Adão e Eva está dentro do jardim, já era para ter cortado a aliança há muito tempo da serpente, porque a serpente não é para andar do lado, serpente é para andar no campo, fora do jardim. É por isso que Deus está dizendo, eu te chamei, te coloquei aqui para você dar ordem a eles e não obedecer a eles. Só que isso nós temos que levar para os nossos dias, porque Satanás ele não para na primeira oferta. A gente vai ver que ele continua e ele vai dizer, primeiro ele vai levando ao alto do monte, ele mostra, e quando ele mostra, que a Bíblia vai dizer que num pequeno momento de tempo. O que é isso? É aquilo que o diabo pode oferecer, alguma coisa momentânea, alguma coisa que vai até te dar prazer, mas não vai te satisfazer.
do que estar no alto fazendo aquilo que o diabo gosta. Então a gente percebe que Jesus, ele não está preocupado em estar em lugar alto. Jesus não está preocupado com a vista dele, quem é que vai vê-lo, o que ele tem, o que ele vai mostrar. Não. Jesus não está preocupado com o reino que está lhe sendo oferecido, porque ele sabe que o reino é de Deus. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus vai dizer: portanto, se tu me adorares, não. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então a gente percebe que a adoração a Deus, ela não está limitada a quem está no alto ou a quem está no baixo, porque Jesus nesse momento está no alto, mas ele entende que a adoração a Deus não está limitada a quem está no altar e quem está aí embaixo. Independente de cargo, nós temos que adorar a Deus. Independente de condição que nós temos que adorar a Deus. Só que o problema todo é que as coisas se inverteram. Hoje tem muita gente que até vai na igreja, mas com a vontade de adorar o homem, aquele que canta, aquele que prega, quando na verdade a adoração é para Deus. A adoração tem que ser dele, porque ele é o único que tem a chave de Davi. É aquele que veio, é aquele que erra, é aquele que será, é aquele que tem a chave nas mãos e que abre porta que ninguém fecha, e que fecha aquela que ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, ele tem o controle da tua casa. Talvez você não entendeu nada, talvez está uma bagunça, mas eu já posso liberar uma palavra para a tua vida. Como você saiu, não vai estar mais, porque aquele que tem a chave está entrando com a mão forte para liberar uma bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aqui eu já fechei a Bíblia, porque eu quero terminar essa mensagem, mas eu não posso terminar essa mensagem falando diferente, porque aqui a gente está falando do reino, está falando de Jesus, e falar de Jesus sem falar de cruz, eu estaria omitindo aquilo que ele veio fazer para mim e para você. Então você percebe que Satanás está tentando, mas Jesus ele tem um propósito, e quem tem um propósito aguenta firme o processo, porque entende que lá na frente tem promessa para a tua vida. Eu já vou liberar outra palavra. Eu não sei a tua situação, eu não sei se está vivendo o processo, mas uma coisa eu sei: aguenta firme, porque o propósito de Deus vai te levar à promessa que ninguém vai entender. Jesus ele passa pelo processo. Jesus ele passa pelo processo entendendo que a glória não é dele, a glória ainda é de Deus. Mas só que Jesus ele passa pelo processo, porque quando ele começa a principiar o seu ministério, ele entende que ele veio para morrer por mim e por você. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está numa cruz, no madeiro, e enquanto todos olham para ele, riem dele, até cospe nele, vai chegar alguns e vai colocar sobre a tua cabeça uma coroa de espinhos. Isso daqui, pastor, isso daqui talvez você não vai entender de primeira instância, mas eu preciso tentar te explicar isso. Em Gênesis capítulo de número 3, só para a gente entender porque eu quero terminar essa mensagem. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 18, está escrito assim: espinhos e carros também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que isso tem a ver com Jesus pendurado na
Só que agora Jesus está na cruz. E o que coloca sobre a cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos.